Encontro diário com Cristo. Enquanto você ouve essas palavras nesta manhã, é muito provável que exista uma necessidade viva dentro do seu coração. Talvez você precise de paz. Talvez precise de força. Talvez esteja carregando um cansaço que não é apenas físico, mas emocional e espiritual. Alguns acordam hoje com um aperto no peito, outros com preocupações financeiras, outros com dores familiares que ninguém mais vê. A verdade é que todos nós acordamos enfrentando alguma coisa. Ninguém atravessa a manhã completamente ileso. A dor tem um hábito curioso. Ela gosta de chegar cedo. Antes do café, antes das mensagens no celular, antes mesmo de você organizar os pensamentos, ela já está ali, tentando enfraquecer sua fé, tentando definir o tom do seu dia. E se não houver cuidado, ela começa a ditar o ritmo da mente, a postura do coração e até as decisões que você ainda nem tomou. A Bíblia nunca prometeu que a vida seria isenta de aflições. Pelo contrário, ela é honesta o suficiente para nos preparar. Em Jó, capítulo 5, versos 6 e 7, está escrito: porque a aflição não vem do pó, nem o sofrimento brota da terra. O homem nasce para o sofrimento, assim como as faíscas voam para cima. Isso nos ensina algo profundo. As lutas não são um sinal de abandono, mas uma realidade da condição humana. O problema não é enfrentar a dor. O problema é enfrentá-la sozinho. Existe uma expectativa equivocada que, infelizmente, muitos desenvolvem ao longo da caminhada cristã. A ideia de que, ao se aproximar de Deus, a vida se tornará automaticamente leve, previsível e confortável. Mas a própria palavra corrige esse pensamento. O Salmo de número 23, verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O texto não diz se eu entrar no vale, mas ainda que eu ande. O vale faz parte do caminho, mas não define o destino. Talvez hoje você tenha acordado sentindo exatamente isso, como se estivesse atravessando um vale, um lugar de silêncio, de perguntas, de respostas que ainda não vieram. E é nesse ponto que muitos se enfraquecem, não porque Deus deixou de ser fiel, mas porque permitem que a dor seja a voz principal da manhã. Quando isso acontece, o dia inteiro fica vulnerável. Mas a Escritura também nos ensina que a manhã não é apenas o início de um dia, ela é um espaço espiritual. Em Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23, lemos: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Mesmo em meio às ruínas, Deus continua renovando graça. Mesmo em meio à dor, Ele continua presente. Jesus compreendia o peso do dia antes que ele começasse. Por isso, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 35, nos diz que ele se levantava de madrugada, quando ainda estava escuro, para orar. Antes das multidões, antes das pressões, antes dos confrontos, ele se alinhava com o Pai. Não porque a dor desapareceria, mas porque a força precisava ser renovada. Se hoje você acordou sentindo que a dor tenta te enfraquecer, saiba, isso não é o fim da sua história. É apenas o início de mais um dia em que você terá a oportunidade de decidir quem vai conduzir seus passos. A dor pode até bater a porta logo cedo, mas ela não precisa sentar-se à mesa com você. Agora, antes de avançarmos, vamos olhar para homens e mulheres da Bíblia que também enfrentaram manhãs difíceis, decisões pesadas e caminhos incertos, mas que encontraram em Deus a força necessária para continuar. Quando olhamos para as Escrituras com atenção e honestidade, percebemos algo muito importante. Deus nunca escolheu pessoas perfeitas para viver dias perfeitos. Ele escolheu pessoas reais, com limites, medos e dores reais, e caminhou com elas exatamente nesses contextos. Isso muda completamente a forma como entendemos nossas próprias manhãs difíceis. Davi, por exemplo, conheceu muito bem o peso de acordar com o coração aflito. Ele não foi apenas o rei vitorioso que derrotou Golias, foi também o homem que acordou muitas vezes cercado por inimigos, traído por pessoas próximas e pressionado por decisões que poderiam custar vidas. Em vários salmos, Davi descreve o início do dia como um momento crítico de entrega. No Salmo de número 59, verso 16, ele declara: eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia.
Observe que ele não diz no dia da minha vitória, mas no dia da minha angústia. A força vinha antes da mudança das circunstâncias. Daniel é outro exemplo poderoso. Ele viveu em um ambiente hostil à sua fé, cercado por pressão política, inveja e perseguição espiritual. Ainda assim, a Bíblia nos conta que ele mantinha um hábito inegociável. Em Daniel, capítulo 6, verso 10, está escrito que ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que isso poderia lhe custar a vida. Daniel não esperava o problema passar para buscar a Deus. Ele buscava a Deus para atravessar o problema. Suas manhãs não eram ingênuas, eram intencionais. E quando falamos de manhãs difíceis, não podemos ignorar Jesus. Ele conhecia o peso emocional do que estava por vir. Em várias ocasiões, ele acordou sabendo que enfrentaria rejeição, confronto e, finalmente, a cruz. No entanto, os evangelhos deixam claro que ele não permitia que o sofrimento futuro roubasse sua comunhão presente com o Pai. Em Lucas, capítulo 22, vemos Jesus orando com tanta intensidade que seu suor se torna como gotas de sangue. Isso nos ensina algo profundo. Fé verdadeira não é ausência de angústia, é submissão mesmo quando a angústia existe. O apóstolo Paulo também nos oferece uma perspectiva madura e honesta sobre dor e perseverança. Ele não romantiza o sofrimento, mas também não se deixa paralisar por ele. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, Paulo escreve: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Note a progressão. Ele reconhece a pressão, mas afirma que ela não tem poder absoluto. A presença de Deus estabelece limites para aquilo que a dor pode fazer. Esses homens tinham algo em comum. Eles entendiam que amanhã era um ponto de decisão interior. Não era o momento em que os problemas desapareciam, mas o momento em que a perspectiva era ajustada. Antes de enfrentar reis, exércitos, fornalhas ou prisões, eles alinhavam o coração com Deus. Isso não os tornava imunes à dor, mas os tornava firmes o suficiente para não serem definidos por ela. Talvez hoje você se identifique mais com alguém que acordou cansado do que com alguém que acordou confiante. E isso também está na Bíblia. Elias, um dos maiores profetas, chegou a desejar a morte depois de uma grande vitória espiritual. Em 1º livro dos Reis, capítulo 19, ele se deita debaixo de uma árvore e pede para não continuar. Mas observe o cuidado de Deus. Antes de corrigir Elias, Deus o alimenta, o deixa descansar e depois fala com ele de maneira suave. Isso nos mostra que Deus não trata nossa fragilidade com desprezo, mas com cuidado. A dor, quando não é compreendida à luz da fé, tenta nos convencer de que somos fracos demais para continuar. Mas a Bíblia revela outro padrão. Deus fortalece aqueles que reconhecem seus limites. O Salmo de número 147, verso 3, diz: Sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. Isso não é uma promessa vazia, é uma descrição do caráter de Deus. Quando você acorda e sente que algo tenta te enfraquecer, você não está fora do plano de Deus. Você está, muitas vezes, exatamente no ponto onde Ele deseja trabalhar mais profundamente, não para te destruir, mas para te amadurecer, não para te humilhar, mas para te ensinar a depender. Esses exemplos bíblicos não existem para nos fazer sentir inferiores, mas para nos lembrar que a caminhada com Deus sempre incluiu dor, espera, perseverança e, acima de tudo, presença divina constante. Eles nos ensinam que a força espiritual não nasce da ausência de dificuldades, mas da confiança diária renovada. Agora que vimos como homens e mulheres da fé enfrentaram suas manhãs difíceis, o próximo passo é trazer isso para o nosso dia de hoje. Como viver esta manhã? Como atravessar as próximas horas com fé prática, sem negar a dor, mas sem se render a ela? Depois de olhar para as Escrituras e reconhecer que homens e mulheres de Deus também acordaram enfrentando dores, surge uma pergunta inevitável: como viver este dia que está diante de nós? Não o dia ideal, não o dia sem problemas, mas o dia real, com suas pressões, responsabilidades e incertezas. A fé cristã não nos chama a fugir da realidade, mas a atravessá-la com uma perspectiva diferente. Viver este dia com Deus começa com uma decisão silenciosa, interior, que muitas vezes ninguém vê. É a decisão de não permitir que o primeiro pensamento da manhã seja governado pelo medo. Isso não significa negar os problemas,
mas escolher conscientemente onde repousar a mente. O livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, nos alerta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração direciona atitudes, palavras e escolhas. Se ele amanhece dominado pela dor, o dia inteiro tende a seguir esse fluxo. Uma aplicação prática da fé é aprender a lidar com os pensamentos que surgem logo cedo. Muitos acordam já antecipando derrotas que ainda nem aconteceram. A Bíblia nos ensina outro caminho. Em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 5, Paulo escreve que devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso é disciplina espiritual. É escolher não alimentar tudo o que passa pela mente. Nem todo pensamento merece permanecer. Outra aplicação concreta é reconhecer os limites humanos. Existe uma falsa espiritualidade que tenta convencer as pessoas de que sentir cansaço é falta de fé. Mas a palavra mostra que até Jesus se retirava para descansar. O Salmo de número 127, verso 2, diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeates. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Isso nos lembra que confiança em Deus também envolve descanso e entrega. Viver o dia com fé não significa esperar que tudo dê certo, mas confiar que Deus estará presente mesmo quando algo não sair como planejado. Em Romanos capítulo 8, verso 28, está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto não diz que todas as coisas são boas, mas que Deus trabalha através delas. Isso muda a leitura do dia. Um atraso, uma frustração, uma conversa difícil podem não ser o fim, mas parte de um processo maior. Existe também uma visão equilibrada que a Bíblia nos oferece sobre declarações espirituais. Declarar fé não é negar a dor, é afirmar quem Deus é apesar da dor. O Salmo de número 42, verso 5 mostra isso de forma clara quando o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele conversa com a própria alma, reconhece o abatimento, mas não se entrega a ele. Trazer Deus para o centro do dia envolve atitudes simples, porém profundas. Uma palavra dita com mansidão em vez de dureza. Uma pausa para respirar e lembrar que Deus está no controle. Uma decisão de não responder no impulso. A fé se manifesta nesses pequenos ajustes. Em Miqueias capítulo 6, verso 8, a palavra diz que Deus requer que andemos humildemente com Ele, praticando a justiça e amando a misericórdia. Isso se vive no cotidiano, não apenas nos grandes momentos. Quando falamos de visão para o dia, precisamos ser cuidadosos e bíblicos. Não se trata de prometer que tudo vai dar certo, mas de afirmar que Deus sustentará você em tudo o que acontecer. O Salmo de número 121, versos 7 e 8 declara: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Isso é proteção contínua, não ausência de desafios. Talvez hoje você precise enfrentar conversas difíceis, ambientes hostis ou decisões que geram ansiedade. A palavra nos lembra, em Tiago, capítulo 1, verso 5, que se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso é extremamente prático. Você pode não ter todas as respostas, mas pode caminhar com sabedoria concedida por Deus. Há também uma visão espiritual importante sobre perseverança. O dia pode parecer longo logo pela manhã, especialmente quando o coração está cansado. Mas Isaías, capítulo 40, versos 29 a 31, nos lembra que Deus fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, não porque o peso desaparece, mas porque a fonte de força é renovada. Viver este dia com Deus é escolher confiar mesmo sem garantias visíveis. É levantar sabendo que talvez você ainda chore, ainda se preocupe, ainda se canse, mas não estará sozinho. O próprio Jesus disse, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não negou a aflição, mas ofereceu esperança baseada na vitória dele, não na nossa capacidade. Essa visão muda a forma como encaramos o relógio, as tarefas e até as pessoas. O dia deixa de ser apenas algo a ser suportado
e passa a ser um espaço onde Deus age silenciosamente. Às vezes, a maior vitória não será visível aos olhos humanos, mas acontecerá dentro do coração, uma paz que não existia, uma decisão mais sábia, uma reação mais madura. Se você chegou até aqui ouvindo ou lendo com atenção, é porque algo dentro de você deseja viver este dia de maneira diferente. Não perfeita, mas consciente. Não sem dor, mas com fé. Agora eu quero falar diretamente com você. Enquanto essas palavras chegam até você, eu preciso te perguntar algo com sinceridade. Como você realmente acordou hoje? Não como você respondeu quando alguém perguntou, tudo bem. Mas como estava o seu coração quando abriu os olhos? Você acordou em paz, ou já sentindo um peso difícil de explicar? Acordou confiante, ou apenas tentando reunir forças para mais um dia? Muitas pessoas carregam dores silenciosas, dores que não aparecem nas redes sociais, não são comentadas no trabalho e nem sempre são compreendidas dentro da própria família. Há quem acorde lutando contra a ansiedade, quem acorde tentando não chorar, quem acorde já se sentindo atrasado na vida. E, ainda assim, continua. Continua porque acredita mesmo cansado. Continua porque sabe que desistir não é uma opção. Se esse é o seu caso, saiba que você não está invisível diante de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus se importa profundamente com aquilo que carregamos por dentro. O Salmo de número 139, verso 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Isso significa que nada do que você sente passa despercebido. Nem a dor que você não sabe explicar, nem o medo que você tenta esconder, nem o cansaço que você disfarça com um sorriso. Deus vê, e mais do que ver, Ele se aproxima. Talvez você esteja atravessando uma fase em que as respostas não vieram, apesar das orações. Ou talvez você esteja tentando permanecer firme enquanto tudo ao redor parece instável. Se for possível, escreva nos comentários uma palavra que represente como você acordou hoje. Pode ser cansado, esperançoso, ansioso, em luta, em fé. Não para se expor além do que deseja, mas para dar um passo de honestidade. Às vezes, reconhecer é o primeiro passo para ser fortalecido. E se houver um pedido de oração específico em seu coração, algo que pesa mais nesta manhã, você também pode escrever. Este espaço não é apenas um canal, é um lugar de comunhão. Pessoas reais, com dores reais, buscando um Deus real. A palavra diz em Gálatas capítulo 6, verso 2, que devemos levar as cargas uns dos outros. Quando você compartilha, você não está demonstrando fraqueza, mas permitindo que a fé seja vivida em comunidade. Se esta mensagem está falando com você, se de alguma forma ela está te ajudando a começar o dia com mais clareza e esperança, considere se inscrever no canal. Aqui o compromisso é trazer palavras que fortaleçam, que apontem para a verdade bíblica e que ajudem você a permanecer firme, mesmo quando a dor tentar te enfraquecer logo cedo. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo. Ele convidava. E o convite continua sendo o mesmo. Caminhar juntos, aprender juntos, crescer juntos. Cada mensagem, cada oração, cada devocional é preparado com esse propósito. Se isso faz sentido para você, fique. Este espaço também é seu. Agora, depois de reconhecer suas dores, suas lutas e também sua fé, chegou o momento mais importante. O momento de não apenas ouvir sobre Deus, mas de falar com Ele. De colocar diante do Senhor tudo aquilo que foi mencionado, tudo aquilo que ficou guardado, tudo aquilo que você ainda não conseguiu expressar em palavras. Agora vamos entrar em uma oração profunda, longa e intencional. Uma oração de entrega, fortalecimento, proteção e renovação. Não uma oração apressada, mas um tempo de alinhamento do coração com Deus, para que você possa atravessar este dia sustentado pela presença dEle. Senhor Deus, nesta manhã nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, sem máscaras, sem defesas, sem discursos prontos. Tu nos trouxeste até aqui, e isso já é uma evidência da Tua graça. Muitos acordaram hoje com o corpo de pé, mas com a alma cansada. Outros despertaram tentando organizar forças que parecem escassas. Alguns nem sabiam explicar o que sentiam, apenas sabiam que havia um peso. E é exatamente assim que nos apresentamos a Ti agora, como somos. Pai, a Tua palavra declara no Salmo de número 62, verso 8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. É isso que fazemos agora.
Derramamos diante de ti nossos medos, nossas dúvidas, nossas dores antigas e recentes. Derramamos também nossa esperança, ainda que frágil, ainda que silenciosa. Sabemos que tu não rejeitas um coração quebrantado e contrito. Senhor, quando a dor tenta nos enfraquecer logo ao amanhecer, lembra-nos que a tua fidelidade não dorme. A tua palavra afirma em Isaías, capítulo 41, verso 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Sustenta-nos hoje, não apenas nas grandes decisões, mas também nos pequenos momentos em que a fé parece oscilar. Pai, nós te pedimos força para atravessar este dia. Não uma força arrogante, mas uma força mansa, firme e perseverante. Dá-nos sabedoria para lidar com pessoas difíceis, serenidade para enfrentar situações inesperadas e humildade para reconhecer nossos limites. Que possamos lembrar, ao longo do dia, que não caminhamos sozinhos. O Salmo de número 121 nos lembra que o Senhor não dormita nem dorme. Tu estás atento a cada passo. Senhor, olha para aqueles que precisam de cura nesta manhã. Cura física, quando o corpo está fragilizado. Cura emocional, quando a alma está ferida por perdas, rejeições ou frustrações. Cura espiritual, quando a fé foi machucada por decepções ou esperas longas demais. A tua palavra diz, no Salmo de número 147, verso 3, que tu saras os quebrantados de coração e atas as suas feridas. Faz isso agora, no teu tempo e da tua forma. Pai, pedimos também proteção. Protege nossa mente contra pensamentos que não vêm de ti. Protege nosso coração contra a amargura. Protege nossos lares, nossos caminhos, nossas decisões. Que possamos viver o que está escrito em Provérbios capítulo 16, verso 3. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Que tudo o que fizermos hoje seja colocado diante de ti. Senhor, para aqueles que enfrentam lutas financeiras, portas fechadas ou incertezas sobre o futuro, lembramos do que diz a tua palavra em Mateus, capítulo 6, verso 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ensina-nos a confiar, mesmo quando não vemos solução imediata. Ensina-nos a descansar, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Pai, entregamos este dia em tuas mãos. Entregamos as horas que virão, as conversas que teremos, as decisões que precisaremos tomar. Se enfrentarmos vales, que sintamos a tua presença. Se enfrentarmos vitórias, que não esqueçamos da tua graça. Que possamos viver o que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, capítulo 4, verso 13. Tudo posso naquele que me fortalece, não pela nossa capacidade, mas pela tua força em nós. Senhor, fortalece aqueles que pensaram em desistir. Levanta os que se sentem abatidos, renova os que estão cansados de lutar. Que a paz que excede todo o entendimento, conforme Filipenses, capítulo 4, verso 7, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Nós encerramos esta oração confiando, não porque tudo está resolvido, mas porque tu és fiel. Confiamos porque sabemos em quem temos crido. Entregamos este dia, esta manhã e esta caminhada em tuas mãos, certos de que tu nos sustentarás. Em nome de Jesus. Amém.